sejam bem-vindos ao canal Fullstacker. Hoje vamos dar continuidade à nossa série falando a respeito de delete, né? Nós fizemos um CRUD não completo ainda, nós criamos o create e o read e estamos fazendo agora o D do CRUD, que é o delete. Então, só para mostrar para vocês, eu fiz algumas modificações, coloquei aqui a nossa página de perfil de uma forma mais bonitinha, para ficar melhor para vocês também estudarem, né? Então aqui nós temos o código já declarado direto na nossa view, para ficar fácil de compreensão e para ficar fácil para que vocês encontrem, tá bom? Então tá aqui já, só vocês exportarem para dentro de um arquivo CSS, ok? Achei que ficou legal assim, isso é questão de gosto, né? Se vocês quiserem mudar, vocês podem mudar à vontade, tá? Para mudar o projeto raiz, aí tudo bem, pode mudar no projeto de vocês, beleza? E aqui na modal também eu fiz uma modificação, então você tem aqui a sua label, que sobe, e aqui o border do nosso input também muda de cor, tá? Então, só para dar uma frescurinha aí, para vocês verem como faz, tá bom? Também tem a documentação do CSS, só dar uma olhadinha lá e conferir, tá? Beleza, então para a gente começar a fazer o nosso delete, a gente vai fazer da seguinte maneira. Primeiro a gente vai lá no nosso querido Ionic, onde está Framework, vamos em Docs, vamos em JavaScript e aí a gente vai ver algumas opções que eles nos dão para fazer esse delete, tá? Isso visualmente, né, no front-end. Então você tem aqui um botão de seleção, onde você pode ir apagando, tá? Ó, bem bacana, bem interessante. E também você tem a opção de swipe, tá? Que é bastante utilizado em listas de e-mail, né? É essa opção que a gente vai utilizar, tá? De swipe. Para isso, aqui na própria documentação do Ionic, você tem aqui a opção de swipe, né? Quem swipe. Vou até copiar para não ter erro de digitação. E nós vamos fazer isso na nossa home, tá? Então aqui na nossa lista, vou até maximizar aqui. Nós já temos aqui o can swipe aqui já colocado. Então eu vou implementar aqui para vocês verem, igual. E colocar aqui, ó, my swipe. Tá? Que vai ser um que eu vou utilizar meu mesmo. Você pode colocar como está na documentação do Ionic, não tem problema, tá? E aí nós vamos salvar, vamos no nosso controller e declarar isso aqui. Então, antes do mySwipe, vamos colocar um scope, porque ele tem o two-way data binding, tá bom? Ele está sendo declarado lá na view. E ele vai ser igual a true, tá? Então você precisa declarar ele como true aqui para a gente poder estar utilizando. E nós precisamos fazer o botão que vai aparecer. Então, vamos começar já com o ion-option. Se você tiver o snippet do Ionic no seu Sublime, ele já elimina isso para você esse trabalho. Então, você pode colocar ele declarado assim, dessa maneira. Então, aqui a gente vai colocar um button também, minúsculo, se não funciona, button info, tá? Para poder funcionar do jeito que a gente quer. Ao invés de positive, a gente vai colocar assertive, tá? Se a gente deixar positive, ele vai ficar azul, bom? E o nome dele, né? O value dele. Então, aqui ele vai ser apagar. Bom, para ele funcionar, a gente sabe que a gente precisa colocar um ng-click. Então, vamos colocar aqui o ng-click e a expressão apagar, que a gente vai criar ainda. E dentro dela, a gente vai colocar o índice do nosso contato, tá? Tá? Por que contato e não contatos? Porque é a variável local que a gente está trazendo da view para o controle, tá bom? Então, eu estou dizendo que dentro desse aqui está as informações e estou jogando isso lá para o nosso controle, tá? Quando eu clicar ele vai entender, tá? A gente vai fazer isso na prática. Beleza, vamos pegar aqui essa função, vou até copiar para também não ter erro de digitação. É importante que vocês façam isso, né? Declarou uma vez, copia e cola que é melhor, tá? Não tem erro. Vamos aqui embaixo, vamos colocar aqui apagar dados, certo? E aí nós vamos começar a nossa função. Então, scope, porque ele vai estar sendo declarado na view, então precisa do scope, ponto apagar, function, e aí é uma função declarativa, né, function. Dentro dessa função declarativa, nós vamos colocar aqui o contato, tá, que pode ser qualquer coisa, beleza? E aí um console.log para a gente poder ter certeza que ele está sendo trazido aqui para o nosso controle. Então, contato, tá? Salvou. Vamos aqui no nosso emulator do Intel XDK. Lembrando que se você não tiver Intel XDK na sua máquina,
você pode estar utilizando o Ionic Lab também, que ele vai estar funcionando. Eu estou usando aqui o emulador do Intel XDK porque eu vou fazer a instalação do plugin Notifications que a gente vai utilizar daqui a pouco, tá bom? Então vamos ver se primeiro que está funcionando o botão, ele está aqui. E vamos ver se ele está fazendo o print para mim disso no console. Então vamos abrir aqui. Esse é um erro do Intel XDK que ele faz quando você abre várias vezes o console, né? Então limpando, clicando em apagar, ele tem que printar para mim aqui um JSON do que eu escolhi lá. Então aqui já tem tudo pra gente, um JSON todo completo. E a partir desse JSON que a gente vai estar apagando lá no nosso servidor, tá? Então beleza, tá aqui, bonitinho, funcionando. Agora para a gente apagar isso, como a gente faz para apagar isso lá no servidor? Eu já criei anteriormente uma API chamada API Deleta, e eu não vou entrar em detalhes em passo a passo da criação, porque a gente já fez isso em vídeos anteriores e tem lá também no GitHub. Eu vou estar enviando isso para lá. A única diferença que nós temos aqui é que aqui, ó, a gente recebe o data, guarda dentro de Object Data e depois eu guardo dentro de ID. Eu poderia colocar esse ID aqui, ao invés de guardar dentro do Object Data, guardar dentro do ID mesmo. Mas aqui eu estou seguindo o que a gente fez nos outros vídeos, né? Então, para vocês entenderem, fica mais fácil, tá? Vou inserir aqui, fazer um if, falando que se ele for setado e não for vazio, pode fazer operação. Se caso contrário, ele me dá uma informação de operação não realizada, tá bom? E aí o nosso SQL, delete from usuários, where id for igual a id, que é esse id aqui, tá? Simples assim, executou e ele vai retornar essa mensagem se caso deu tudo certo, tá bom? E aí a gente tem que mandar isso para o nosso servidor através do FileZilla, como ensinei para vocês em vídeos anteriores. Então, clicou aqui, foi para o nosso servidor e aí ele já vai estar funcionando. Essa referência já também tem já no nosso service, né? Então, já que a gente está no nosso service, vamos fazer isso. Temos aqui o nosso config, que indica da onde é o domínio que a gente está fazendo essa operação. E temos aqui o nosso set, o nosso get, que seria o nosso read e o nosso create, tá? Vamos fazer o nosso delete. Okay? Então, vamos copiar aqui até mesmo o comentário. Vai para o fim, Enter, Ctrl V. Vamos mudar algumas coisas. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Como ele é um delete, vou colocar aqui um del, para a gente poder referenciar lá. E aqui, ó, clicando duas vezes nele, apertando um Ctrl D, você seleciona todos que tiverem o mesmo nome e aí você muda para ID, tá? Ou ID, tanto faz. Ok? E aqui é a API que eu vou mudar, né? Que é deleta, que é exatamente essa que está aqui em cima, tá? Só isso. Você vê que você tem uma produtividade grande com o Angular, né? Se você já fez alguma coisa, é só você fazer algumas modificações e pronto, você já tem uma operação toda completa, né? Como eu tinha dito em vídeos anteriores, que era só fazer dessa maneira. Aqui no cadastro você coloca apagar dados e foi. Pronto, muito bem. Vamos jogar isso para o nosso controle, lembrando que lá em vídeos anteriores a gente fez uma injeção aqui do data e aí a gente utilizou ele para fazer o nosso get, nosso set, tá? Vou descer aqui um pouquinho mais, eu acho que está aqui. Tá vendo? Nosso set, nosso get também. Bom, beleza, vamos fazer isso aqui dentro agora, tá? Deixa esse console.log que ele vai nos ajudar a saber se está funcionando. E aí a gente vai colocar aqui, ó, data.del, data. Dentro dele nós vamos colocar contato. E aí a gente não coloca contato. A gente coloca... a gente utiliza o JSON dele. Então a gente viu lá no nosso console que ele imprimiu pra gente todos os dados, né? Então dentro do contato nós temos o ID, certo? Que vai ser enviado isso para lá. Vou até colocar aqui para vocês verem, ó, ponto .id. Bom, e aí vai ser enviado o ID lá para o servidor. E se tiver sucesso, ele vai voltar uma coisa. Se tiver erro, ele vai voltar outra coisa, tá? Beleza. Aqui nós vamos colocar uma function. Dentro dessa function data. E aqui também uma function. E dentro dessa function, deixa eu já colocar isso aqui. E dentro dessa function data, minúsculo. Certo? Legal. Dentro do sucesso, vocês estão acostumados a entender que a gente coloca aí uma mensagem, né, de retorno e etc. Nesse caso a gente vai estar utilizando o Notification, que é o plugin do Cordova, tá bom? Ou Cordova, tanto faz como você chama aí, não importa. Para isso a gente precisa instalá-lo. Se você estiver usando o Ionic, você precisa instalar isso via prompt de comando. Aqui no caso do Intel XDK, por isso que eu disse que não faz sentido você
criar com a Ionic se você não utiliza o Intel XDK. Seria legal que você utilizasse porque fica muito mais fácil, tá? Aqui nós temos o projeto e em Projects, Plugins. Dentro de Add Plugins to this Project, você tem aqui uma lista de plugins, né? Então você tem uma coisa mais visual aqui. Clicando em Notification e colocando Add Plugin, você vai instalar isso, né, de forma bem mais simples do que você faria no prompt. Também não é nem um bicho de 7 cabeças estar lá no prompt de comando, mas assim é bem mais fácil, né? Então aí você tem aqui a documentação desse plugin, que já vai direto para você também, mais uma facilidade. O nome desse plugin é Plugin Dialogs, então não é Notification, tá? Eles modificaram, eu lembro que era Notification antigamente, mas que eles mudaram. E aí a gente tem aqui os métodos, né? Temos o alert, o confirm, o prompt e o beep. A gente vai estar utilizando dois deles, o alert e o confirm, tá bom? Então para vocês verem como que funciona, e os outros vocês podem testar aí de como se faz, tá? Então o primeiro que a gente vai estar utilizando é o notification alert, tá? E aí a gente vai lá, a gente tem algumas opções, alguns parâmetros dentro dele, que eu vou explicar cada um. Então, navigator, você precisa chamar o navigator para poder fazer isso, tá? Notification.alert, e dentro você vai colocar os parâmetros. O primeiro parâmetro seria uma string que você podia colocar aqui, não foi possível, ou parabéns, foi inserido com sucesso, mas você pode colocar data, tá bom? E aí ele vai retornar a informação que está lá no banco, mas se você tiver um problema no seu aplicativo e não no banco de dados, você não vai saber. Então, para você fazer isso, para você saber de onde está vindo o problema, você usa uma operação ternária. Você pode colocar, se data existir, ele volta a data. Se não, ele me volta aí uma string falando não foi possível deletar este contato. Tá? E pronto. Assim a gente trata os erros de uma forma mais concisa. Aí aqui o próximo parâmetro seria um callback, né? No caso aí a gente não tem um callback, então a gente bota um null, que é nulo mesmo. O terceiro parâmetro seria um título, vai ser, então aqui sucesso, que a gente, no caso aí se ele tiver uma mensagem de erro não tem sucesso, então mensagem, tá? Para ficar mais genérico. E aí um OK para fechar essa janela, beleza? E a gente vai usar essa mesma abordagem aqui embaixo, tá? E aí a gente vai eliminar esse data aqui, que não tem necessidade desse data. Show! Aqui também, ó, você tem 3 mensagens aqui inseridas, né? Então, lá se você pensar, ele tem 2 mensagens caso de erro, caso de acerto. Então ele vai me retornar essas mensagens de qualquer maneira, se chegar esse dado lá no banco. Se não chegar o dado no banco, aqui ele já vai dizer para mim que não chegou no banco, apesar da operação ter sido feita com sucesso. Isso acontece, tá? Agora aqui nesse caso, se ele não de jeito nenhum conseguiu enviar dados nenhum por um erro de sintaxe aqui dentro do nosso JS, aí sim ele vai dar essa informação. Então, não foi possível deletar o contato. E aí a gente muda um pouquinho e coloca tente novamente. Só para a gente saber de onde veio, tá? Mensagem, etc, etc. Muito bem. Tá feito. Vamos ver agora o nosso teste. Vamos apagar aqui um qualquer. Vamos apagar o Mário. Clicou em apagar, ele tem que dar uma mensagem. E aí ele voltou para mim um int 30, que de lá está voltando um var_dump, provavelmente. E deletado com sucesso, e ele vai ter que apagar isso para mim. Só que ele não apaga. Ó. Tá vendo? O Mário está aqui ainda. Se eu der um reload, aí o Mário não vai estar mais aqui. Né? Lá. Então, para a gente resolver isso, a gente vem aqui no nosso success e coloca o getData. A gente faz uma chamada dessa função. Essa função ela faz com que os dados sejam impressos no na nossa home, nossa view. Né? Então, para que ele faça uma releitura, né, sem agora esse dado no banco, a gente usa esse getData aqui. Então, vamos apagar mais um aí. Salvou. Voltou lá. E a gente apaga aqui algum que a gente não queira. Se vocês olharem aqui, nós temos alguns usuários que utilizaram aí a nossa API. E é bem legal ver que eles estão aqui. Né? Então, vou colocar o meu teste aqui, que é meu mesmo. Vamos apagar. Ele vai verificar. E aí ele vai retornar dizendo que foi apagado, ele já apagou. Tá vendo? Então ele já fez automaticamente para nós. Só que aí você tem um detalhe. Se você fizer o delete dessa maneira,
o usuário que apagar sem querer um contato não vai ter a possibilidade de cancelar essa operação. Então fica muito imperativo. Para que não fique dessa maneira, a gente vai usar o outro método do notification, que é o confirm. Tá? Então nós temos aqui na documentação, no NPM, o confirm aqui embaixo. Deixa eu ver se está aqui. Então como utilizá-lo? É a mesma coisa. Uma string, uma callback, um título e os botões. Aqui você pode usar com arrays. Tá? E aí a callback você pode fazer depois. Okay? Então vamos fazer do jeito que está aqui mais ou menos. Tá? Então, para a gente fazer assim, vamos colocar aqui depois o console. E aí, vou colocar um pouquinho mais para baixo, vamos fazer da mesma forma. Então, navigator, .notification, .confirm. E aí, ponto e vírgula, dentro disso a gente pode usar como se fosse um array, tá? Um JSON. Não tem problema, dá para fazer assim pulando linha. Então, o primeiro parâmetro que a gente colocar é uma string. Então, tem certeza que deseja apagar este contato? Interrogação. Tá? Vírgula, próximo é o callback. Então, apagar contato, que é a função que a gente vai criar. Depois um título, então, mensagem, ou atenção, seria melhor, aqui não precisa ser tão genérico, tá? Vírgula, e aí um array de botões. O primeiro botão pode ser apagar, e o segundo botão pode ser cancelar. Beleza? E não põe mais vírgula, tá? Então dividido por vírgulas, e aí você tem esses parâmetros aqui. Como é que vai funcionar para poder a gente verificar se foi apertado o botão apagar ou o cancelar? Simples, a gente vai usar um if. E dentro desse if, nós vamos colocar aqui nossa função que a gente utilizou para poder enviar os dados para o servidor. Tá? Pronto, está dentro, vamos só colocar ele encaixado corretamente. Vamos colocar aqui dentro desse if assim, button index, que não estou inventando nada, ele está lá na documentação, tá? Ó. Button index, ok? Se ele for igual a 1, ele faz essa operação. Se não for, ele cancela. Simplesmente assim. Faz mais nada, tá? E ponto vírgula aqui. Salvou. Então deixa eu só empurrar ele um pouquinho para lá. Function. E aí colocar essa função aqui, ó. Ctrl C, só para a gente não ter erro de sintaxe. E eu declarei dessa maneira a nossa função porque ela é uma função que vai funcionar em qualquer parte do meu JS. Então, se eu fizesse uma função declarativa, ela funcionaria apenas depois de alguma coisa. Então, nesse caso, eu quero que ela funcione em qualquer parte. Eu poderia colocar declarativo também, que ia funcionar nesse caso. Tá? Mas antes, vamos só colocar aqui, inserir esse button, né? Que senão ele não vai saber o que é esse button. Tá? Então, vamos colocar aqui dentro, fazendo uma injeção. Pronto. E aí a gente vai ver lá se funcionou. Clicou em apagar, e aí ele vai dar a mensagem. Se eu clicar cancela, ele cancela. Se eu clicar apagar, ele dá a mensagem aqui para mim, deletado com sucesso. E você viu que ele já sumiu Maria daqui. Então é isso. Bem simplesinho, bem fácil de estar fazendo a implementação. Acho que ficou bem inteligível para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem. No próximo vídeo nós vamos falar a respeito de rolagem infinita, que é bem legal para você ter performance aí no seu aplicativo. Você pensa que se você tiver muitos contatos, né, uma lista de contatos muito grande, por exemplo, 1 milhão de contatos, para carregar isso aqui vai ficar muito pesado no seu app. Então, para que fique mais leve, a rolagem infinita vai te ajudar a fazer com que ele seja feito um reload de contatos em uma quantidade que você permitir lá na sua API, tá bom? Então é isso, obrigado, até a próxima, tchau!